no painel, nós agora estamos aqui assistindo vocês, tá? Beijo grande, minha amiga Sabrina Dourado. Uma honra receber o bastão de você para dar seguimento a esse evento que está causando impacto nacional, não é? Muito obrigada. Eu quero me apresentar. Eu sou Emília Queiroz, faço parte do grupo das meninas processualistas que migraram para Elas no Processo e que estão com esse evento hoje, reunindo professoras, principalmente de todo o Brasil, para tratar de questões de processo. E eu fico muito feliz porque, nesse momento, eu vou receber duas grandes amigas que eu admiro bastante aqui no grupo, que são Paula Salé e Cristina Mota, né? As duas são autoridades no assunto que nós vamos tratar aqui, que é a questão dos negócios jurídicos processuais. Nós sabemos que esse assunto, apesar de já existir o Instituto no antigo Código, havia permissibilidade dos negócios típicos, não é? Por exemplo, a suspensão do processo por um ano, por acordo comum das partes, né? Nós sabemos que ganhou muito impacto agora no CPC de 2015. Por quê? Porque vem aí inclusive o estímulo no artigo 190 a realização desses negócios de forma atípica também, que seria o ápice do princípio da cooperação, que seriam as partes em conjunto com o juiz, negociando e criando o que o professor Bambier chama de um rito especialíssimo, não é nem um rito especial, não é? Porque seria o rito que vai reger a relação, o ritmo processual naquele caso concreto. Então, nada melhor do que termos duas autoras que são referência na área para falar sobre isso. Vamos começar o nosso sistema aqui, a nossa estrutura vai ser, eu vou chamar primeiro a professora Paula Salé, ela vai se apresentar, eu vou ler o currículo dela para vocês, um mini currículo, e ainda vou pedir uma fila, né, porque é extenso, da nossa colega. Fico muito feliz, Paulinha, de você estar aqui. O livro que deu origem, na verdade, a esse nosso contato todo, o Elas Escrevem, né? Eu tive a honra de, com Paulinha, lançá-lo lá na Federal do Rio de Janeiro. Não sei se ela lembra disso. Com a então e hoje saudosa professora Cecília Cabaleiro, no meio de um evento internacional, nós fizemos lá a nossa tarde de autógrafos. Foi muito especial. Então, eu vou anunciar para vocês aqui, deixa eu me adaptar aqui, né? Falando de exclusão digital, Sabrina, a gente tem que ir se adaptando aqui, né? Então, Paula é doutoranda em Direito Processual Civil pela Universidade de Coimbra, em Portugal, com estágio doutoral na Universidade de Salamanca, na Espanha, de 2018 a 2019, mestre em Direito Processual Civil pela Universidade de Coimbra, com estágio em Torino, na Itália, professora de Processo Civil, coordenadora da pós-graduação em Direito Processual Civil e Carreiras Jurídicas do Centro Universitário Farias Brito e advogada. Paula, conte para a gente o que é que você tem escrito sobre isso, quais as suas experiências, e eu queria que eu já vou começar com uma provocação, né? Quais são os limites para os acordos procedimentais? Qualquer matéria pode ser objeto de um negócio processual. A fala está com você, Paulinha, daqui a pouco a gente vai interagindo e eu te faço outra provocação. Fica à vontade aí. Bom dia, meninas, bom dia a todos que nos assistem. Inicialmente, é um prazer imenso participar de um evento exclusivamente composto por mulheres fantásticas e que eu admiro muito, né? Todas dentro do processo civil, advogadas, professoras, com currículos maravilhosos. Então, deixo aí a minha profunda admiração a cada uma de vocês. Agradeço também as organizadoras, né? Renata Vocês, a Sabrina Dourado, a Ive, a Camila Vitória, a nossa querida Cristina também, que está aqui no nosso painel, por essa organização, que a gente sabe que nós somos mulheres, mas mulher é complicado também se organizar, né? Então, parabéns aí pela iniciativa de vocês de organizar um evento tão bacana como esse, mais uma edição aí de mulheres participando intensamente aí no processo civil. Bom, Emília já começou aí com questionamento, é um prazer estar com você novamente, Emília, ainda que virtualmente, né? Estou com saudades, Cristina ainda não conheço pessoalmente.
já não teve a possibilidade de ter trocas maiores, né? Fica aí já à vontade desses eventos que volte logo toda essa normalidade, né? Pelo amor de Deus. Sem maiores delongas, vamos falar aí um pouquinho sobre esse tema, que é um tema que eu venho me debruçando já há mais de 4 anos, sobre o estudo dos negócios jurídicos processuais, que eu considero um dos temas mais importantes do CPC. Né? Por que ele é tão importante? Principalmente para os advogados. Então, para quem tem atuação, né, no dia a dia, para quem está lá no fórum, para quem está engajado aí com esses acordos, é um tema que o advogado de hoje em dia ele tem que saber mesmo, né, porque ele pode ajudar e muito ao andamento do seu processo. Então, nós temos aí, muito já foi falado de cultura do litígio nos painéis anteriores, né, agora a gente trabalha com uma outra modalidade, que são as resoluções, soluções de conflitos, métodos alternativos, e por que não carregar isso também para o procedimento? Então, por conta do artigo 190 do CPC, o advogado é um artigo tão pequeno, né, mas que é tão difícil, Emília, Cristina, nossa, tão difícil esse artigo, ele tem tantas interpretações, nuances, a gente se reúne nesses fóruns e fica debatendo horas, o que o legislador pensou dizer, o que ele esqueceu, o que foi que ele quis alcançar, qual o alcance dele, qual a importância. E veja, Emília, como você mesmo comentou, né, o professor Bang disse que é um procedimento especialíssimo, e é mesmo, o advogado ele tem a oportunidade de criar um procedimento próprio para o caso. Então, isso é algo que é inovador. Né? Os negócios jurídicos não são uma matéria exatamente nova. Já existia a possibilidade das partes pactuarem quanto ao procedimento. Como, por exemplo, eleição de foro, as partes já podiam eleger foro, né, que está disposto no artigo 103, distribuição de ônus da prova. Então, isso não é uma novidade. Eleger perito, né, desde que concordem, né, lembrando que para que se ocorra um acordo de vontade das partes, é necessário o acordo das duas partes, de ambas as partes, né, se acordo for bilateral, se for pluri, de todas. Né? Eu não posso virar e falar assim, Cristina, vamos realizar um pacto, a Cristina não fala, com você eu não quero papo. E aí dali não vai sair absolutamente nada. A gente tem que sentar para conversar e principalmente para acordar, né? Tem que ter a vontade de ambas as partes. Então, esses negócios que são tipificados, que já estão no CPC, não são propriamente a novidade. A novidade é que o 190 ele vem sendo tratado como uma cláusula geral, uma cláusula aberta de negócios processuais, de negociação processual, ou seja, ele dá uma amplitude para o advogado tocar, gerenciar o processo. E isso é algo, Emília, que em nenhum ordenamento do planeta existe. Por quê? Porque se tem uma cultura de que o juiz é que deve funcionar o processo. Né? E a gente ainda tem isso muito entranhado também, de que o magistrado ele é o dono do processo, ele é que deve dar o andamento do processo, ele é que é o responsável pelos atos do processo. Né? Então, o processo está atrasado, a culpa é do magistrado. Se o processo não anda, a culpa é do magistrado. Se o processo andou rápido demais, também a culpa é do magistrado. Então, o 190 é justamente para dar a possibilidade dos advogados gerenciarem o processo. Né? Como? Fazendo o quê? Então, aí vem o que a gente chama de negócios jurídicos atípicos. Né? A doutrina chama de negócios jurídicos atípicos. Como, por exemplo, que vem ocorrendo na prática. Muita gente pergunta, isso vem acontecendo? Isso vem ocorrendo? Vem. É uma realidade. Então, não é uma realidade para quem não sabe ou para quem ignora o que já está acontecendo. Né? Ou não, a cultura do medo. Né? Tenho medo, não quero saber e não vou enfrentar isso, né? Porque não acredito nisso. Então, esses são alguns dos obstáculos. Então, alguns dos exemplos que vêm ocorrendo. As partes podem, por exemplo, pactuar sobre ampliação e redução de prazo processual. Né? Então, e onde está isso no CPC? Não está. Então, por isso que é considerado uma cláusula atípica, né? Um negócio atípico. Então, por exemplo, nós sabemos que os recursos, na sua grande maioria, os prazos são de 15 dias. Né? Então, vamos aqui
apelação prazo de 15 dias. Podemos pactuar de que nós, como eu tenho pressa, você tem pressa, autor e réu com pressa, com ânimos da celeridade, né, processual, podemos pactuar de que esse prazo de 15 ele passa a ser de 2 dias, ou de 1 dia, ou de 3 dias. Não tem problema, isso está dentro do 190, está de acordo com a vontade do 190. Da mesma forma que esses 15 dias podem virar 40 dias, 50 dias, também não existe obstáculo para isso. Então, veja, essa é a inovação do 190, tá? Essa possibilidade. Quando a gente fala isso em sala de aula, com alguns outros colegas advogados, aí vem a surpresa, né? Porque muita gente desconhece, fica, mas pode, não pode? E aí, quais são os limites, né? Que você acabou de jogar aí para mim, né, amiga? Quais são os limites? Então, as partes podem pactuar tudo? Também não é tudo, não é bem assim. Eu dou sempre um exemplo bem assim, conto de fadas, que é para a gente poder vislumbrar que não se pode tudo. Como, por exemplo, nós sabemos que existe dentro do CPC um rol de recursos, né? Então, eu não posso, se eu estou litigando com a Cristina, eu não posso chamar a Cristina e criar um recurso borboleta, né? Isso aí eu não posso, porque aí eu estaria infringindo uma norma infralegal e também uma norma infraconstitucional e também a própria Constituição Federal, que não me deixa fazer isso. Então, a gente se esquece, mas tem sempre a Constituição Federal que nós devemos obedecer. Então, eu preciso obedecer a Constituição Federal, eu preciso obedecer o CPC, né, que é uma norma infraconstitucional, e não posso desobedecer as normas de ordem pública, porque o CPC é uma norma de ordem pública. Mesmo a gente falando que agora o negócio jurídico tem um quase contrato, ou um contrato entre as partes, até a gente pode falar, porque afinal de contas a natureza do negócio jurídico é de um contrato. Só que o processo civil ele é de ordem pública. Então a gente não pode rasgar, né, essa ordem pública. A gente não pode rasgar a Constituição Federal. Então não posso criar, por exemplo, um recurso borboleta. Eu não posso inventar, por exemplo, um efeito borboleta de recurso, né? E aí eu uso esses nomes assim bem esdrúxulos, que é para a gente mentalizar que não se pode tudo. Agora, por exemplo, eu posso pactuar, além da redução e ampliação de prazo, eu posso pactuar, eu e Cristina temos pressa e não temos interesse, por exemplo, em cursos superiores, né? Então, o que o juiz de primeiro grau decidir já está bom, tá? Se eu ganhar ou se eu perder, ok, porque eu quero mais que essa lide termina e vou arcar com a consequência disso, porque eu tenho tanta certeza de que eu vou ganhar que eu não quero recorrer. A Cristina também, e a gente faz um pacto, então, de unirrecorribilidade, que a gente não vai recorrer. Isso pode, né? A gente não vai para o segundo grau. Pode, não tem problema algum, porque eu não estou referindo o duplo grau de jurisdição, por exemplo, porque o direito de recorrer ele é disponível, eu não sou obrigada a recorrer, não sou obrigada, né? Eu posso recorrer ou não. Então, isso daí é perfeitamente válido um negócio jurídico desse. Agora, se eu perco e quero recorrer alegando o duplo grau de jurisdição, isso não vai ser possível, porque o que vai prevalecer é o acordo de vontade das partes, são os negócios jurídicos processuais, e isso tem que ficar muito claro. Então, tem que se ter a noção de que se o negócio não for bom para você, ou se você tiver alguma dúvida sobre esse negócio, é bom você não fazer. É bom você não fazer. Ninguém é obrigado a realizar negócio jurídico processual. A intenção do negócio jurídico processual é justamente dar uma previsibilidade, uma celeridade, uma economicidade. Isso é no processo civil. Um outro que vem acontecendo muito, Emília, calendarização. Né? Imagina você que as partes podem, de comum acordo, e aí com a presença do juiz, as partes podem fazer um calendário processual. Então isso traz uma previsibilidade dos atos processuais. Né? Você já sabe as datas da audiência, datas de recurso, datas inclusive das sentenças, dos despachos, datas de absolutamente tudo. Você pode negociar isso com o magistrado. Né? Então, está lá disposto no 191.
Então, é um exemplo também maravilhoso de negócio jurídico processual, certo? Mais alguma questão, Emília? Estou me deixando ficar esclarecida? Estão me ouvindo bem? Estamos sim, Paula. Sua fala sempre super enriquecedora, né? E bem objetiva. Paula, uma coisa que me preocupa também pela prática que a gente vê qual seria o papel do juiz nesses negócios. Pelo autorregramento da vontade, que Fred Didier fala tanto, as partes, e o 190 permite que as partes negociem entre si. Mas como fica o papel do juiz nisso tudo? Pela homologação, se não homologa, qual é o antigo protagonismo que o juiz sempre teve no CPC de Buzaide, como fica diante desses negócios processuais? Olha, excelente essa questão, porque eu aqui estou falando, né, que as partes podem pactuar de alterar prazos, reduzir prazos, ampliar prazos, podem inclusive criar efeitos de recurso, né, podem tirar efeitos suspensivos, por exemplo, de apelação, dar uma celeridade maior ao andamento do processo, podem pactuar de não recorrer, né, um pacto de irrecorribilidade, também acabei de mencionar aqui há pouco. Mas e o juiz? Aí vem a Emília, e o juiz? O juiz, ele vai apenas, e aí aqui eu falo apenas, porque o juiz ele fica com um papel extremamente reduzido, poder extremamente reduzido quanto aos negócios jurídicos processuais. O juiz ele vai somente realizar controle de validade dos negócios jurídicos processuais. Como é que eu faço esse controle de validade dos negócios jurídicos processuais? Bom, sabemos que lá no 104 do Código Civil, nós temos os requisitos dos negócios jurídicos processuais, que são agente capaz, forma prescrita ou não de defesa em lei, objeto lícito, e aí nós vamos transplantar esses requisitos para o processo civil. Portanto, o magistrado ele vai fazer esse controle, ou seja, ele vai verificar se esse acordo ele foi realizado por partes capazes, se o objeto é lícito e se foi realizado por forma prescrita ou não defesa em lei, tá certo? Então, não precisa de homologação, tá certo? Então, para a realização do negócio não é necessária homologação judicial. Temos até um enunciado do SPPC, salvo engano, é o enunciado 133, que fala exatamente isso. Agora, tem alguns casos que o próprio CPC vai falar que é necessária a homologação judicial. Aí, quando o próprio CPC falar que precisa de homologação, como por exemplo, no reconhecimento do pedido, o artigo 487, que diz assim: haverá resolução de mérito quando o juiz homologar. Então, aí precisa de homologação. Agora, para todos os outros casos, não é necessário, a regra é que não é necessário homologação judicial. Então, o papel do juiz, nesse caso, ele fica muito restrito ao controle de validade do artigo 104 do Código Civil. Um outro exemplo também, o artigo 357 do Código de Processo, do parágrafo 2º, que diz lá: as partes podem apresentar ao juiz para homologação, delimitação, enfim, aí vem lá a que se refere os incisos 2º e 4, ao qual, se homologada, partes e juiz. Então, quando precisar, o próprio CPC, portanto, vai dizer que é necessária a homologação. Certo? Certíssimo, obrigada, querida. Eu peço, Paulinha, que você continue na sala e aviso também a quem está acompanhando, pode entrar lá no YouTube do Pé de Vista e pode mandar suas perguntas, que vamos ter ainda uma rodada e tentar, na medida do possível, responder todas ao vivo. Paulinha, me despeço. Obrigada pela colaboração e nos falamos já já. E tá bem. Beijo. Ato contínuo, vou chamar a doutora Cristina Mota, aqui, amiga querida também, que sempre trabalhamos de forma remota, né, Cris? É verdade. Do Congresso das Mulheres do BDP aqui em Recife. É uma honra, um prazer muito grande ter mais esse encontro com você aqui. E Cristina é mestre pela PUC do Rio Grande do Sul, doutora pela Unicinos, professora, advogada,
do IBDP, uma pessoa generosíssima, principalmente em relação a compartilhar seus conteúdos com a gente. E, Cris, eu queria te fazer uma provocação seguindo nesse assunto dos negócios jurídicos processuais. Eu queria que você falasse para a gente a questão dos requisitos, como se porta em relação à fase de execução. É possível se fazer esses negócios na fase da execução? Teria que ter sido antes? E ao longo da tua fala, eu ainda te interrompo para fazer outras provocações, tá bom? A palavra está contigo e obrigada. Obrigada, bom dia. Queria agradecer aqui as palestrantes que estão fazendo um lindo trabalho já de manhã, desde de manhã cedo. Agradecer a generosidade desse convite para fazer parte dessa coordenação, alinhadíssima com a Camila Carvalho, com a Sabrina Dourado, com a Eve Malafaia, que é minha companheira de outras jornadas, e com a Renata Cortes, que é essa fortaleza de democracia e que nunca mede esforços para empreender tantos projetos que colocam no foco o processo civil sobre várias formas de iniciativa, né? O meu tema, então, já está delineado pela pergunta da professora Emília, né? E eu preciso dizer, antes de mais nada, que o CPC de 15, trazendo suas inovações em relação aos negócios jurídicos processuais, ele ganhou, num primeiro momento, uma discussão muito mais ampla e muito mais enfática em relação à sua aplicabilidade no processo de conhecimento. Mas, como a gente sabe, a fase crucial mesmo do processo é a fase executiva. E falar de negócios jurídicos na execução, na verdade, é pensar em efetividade, é pensar num caminho de efetividade, porque eu posso adaptar as medidas executivas aos interesses e às necessidades da parte, porque o processo de execução vai ter maior previsibilidade, vai ter maior consensualidade e, com sorte, uma menor necessidade de tramitação ou uma diminuição de demandas ou até, quem sabe, somente uma diminuição de tempo de processo. A gente fala muito em negócio jurídico processual, mas na execução ainda se usa bastante, bem pouco, né? E por que será que se usa tão pouco? Não é porque é uma má ideia de se utilizar a técnica, o instituto, mas parece que, além de nós termos essa historicidade de sermos belicosos, gostarmos do litígio, além disso, a gente também não tem o hábito e não sabe como o judiciário vai se posicionar frente a esse negócio, frente a essa deliberação de vontade das partes, quando, na verdade, no processo de execução, uma das partes vai estar abrindo mão de direitos que estão previstos na lei, né? Então, ao que parece, é muito mais palatável na execução aceitar que se estabeleça negócios jurídicos que o credor abre mão de benefícios de garantia do que se isso for feito pelo devedor. Isso porque a gente tem essa ideia, essa historicidade que sempre aceitou a ideia de que o devedor é a parte hipossuficiente do processo da execução, né? Quando, às vezes, nem mesmo o é. E talvez aqui seja o nosso grande problema. É perguntar, né, do que a gente se pergunta, como é que o nosso negócio vai ser recebido frente ao judiciário, pois pode correr o risco, por exemplo, de não ser reconhecido rígido porque achava que aquele devedor era insuficiente e não poderia fazer aquele negócio. O que a gente tem que ter em mente é que, cumpridos os requisitos do negócio jurídico em si, a negociação é possível se as partes aceitarem. Então, é uma negociação que muitas vezes sequer vai precisar que as partes abram mão ambas as partes abram mão de direitos. Vejam que o negócio jurídico ele é tão cabível na execução que o próprio CPC prevê algumas hipóteses de negócios típicos. Por exemplo, nos títulos extrajudiciais é possível eu estabelecer o foro de competência da onde vai ser a execução. Ou então, por exemplo, é possível eu determinar, através de um negócio, qual bem que será penhorado ou até mesmo o valor da avaliação desse bem. O artigo 871, inciso 1º, diz que as partes podem, né, fixar o valor do bem que foi penhorado, pensando assim uma avaliação. Até aqui a gente está numa certa zona de conforto, já que os negócios que eu mencionei, eles são típicos, e então, salvo se houver uma avaliação por preço vil, ou salvo se houver um vício de vontade, alguma coisa desse tipo, essa convenção certamente vai ser aceita, então fica tudo muito tranquilo.
Então, quando é que eu tenho uma zona de desconforto ou um receio para usar o negócio na execução? Quando o negócio é atípico, quando ele não está previsto na legislação, quando ele depender também da minha imaginação. Antes de falar de negócios atípicos, eu acho que a gente precisa explorar só um pouquinho a ideia dos requisitos desses negócios, justamente porque esses requisitos eles vão ser balizadores para, ao final, a gente saber quais são os meus limites dos meus negócios atípicos. Como disse a professora Paula antes, eu tenho alguns requisitos previstos e importados da outra legislação, que são, por exemplo, que o meu agente seja capaz. O meu agente tem que ter capacidade civil, ele tem que ter legitimidade sobre os direitos que ele está negociando. O código ele não deixa claro o conceito da exigência que ele faz de plenamente capazes, que isso nem é um conceito que seja do CPC. Então, ainda que haja quem defenda que a capacidade aqui está ligada somente ao direito material, é fato que mesmo a convenção processual tenha sido estabelecida antes do processo de execução, ela foi estabelecida para regular uma possível relação dentro de um processo. Então, alguma relação com a legitimação do processo tem que existir. E ainda, eu tenho que levar em consideração que o meu negócio tem que ser obrigatoriamente sobre o direito das partes e nunca sobre o direito de um terceiro. Nesse sentido, por exemplo, autor e réu, credor e devedor não poderiam pré-pactuar, por exemplo, que numa possível e eventual execução que venha a ser iniciada posteriormente, o valor dos honorários dos advogados sejam somente 5% e não 10% que está na lei. Não podem fazer isso, não só porque está na lei, mas principalmente porque não estão negociando com o detentor desse direito. Né? Eles só estariam transigindo sobre o direito terceiro, o que é impossível e o que é que não levaria à legalidade desse negócio. O segundo requisito é que o meu conteúdo tem que ser lícito. Existe um conteúdo mínimo que não pode ser objeto desse negócio. Por exemplo, eu não posso, convencionar, eu falo especificamente nas execuções, que qualquer prestação de alimento, além daquelas 3 que estão previstas, últimas parcelas previstas na lei, que poderiam ser cobradas pelo rito especial da prisão. Por que eu não posso? Porque a lei veda. A lei especifica que são só aquelas 3 e tem essa limitação e eu não tenho como perpassar por essa limitação que já está prevista na lei. O terceiro requisito seria a forma. E aí a doutrina ela acaba se partindo, onde parte da doutrina poderia ser oral, o meu negócio, e parte da doutrina diz que obrigatoriamente a forma tem que ser por escrito para que seja possível eu provar ao juiz o que foi convencionado. O fato é que a lei não estabelece a forma, nem o meio que deve ser firmado esse negócio. O quarto requisito é que deve haver uma preservação da autonomia da vontade. E nisso eu preciso garantir, e aí que vem o meu grande problema, a igualdade. Aqui é o grande problema da execução. Por quê? Porque eu tenho a pecha do devedor insuficiente, do devedor pobrezinho, coitadinho, enquanto o credor seria o grande vilão da execução. Então, é justamente aqui que residem todos os medos, né, de se esse negócio vai ser considerado rígido ou não. Será que ele vai ser insuficiente? Será que o juiz entende que ele pode abrir mão desse direito ou não? E, por último, o direito da pessoa que está sendo negociado tem que ser o direito de uma pessoa plenamente capaz, absolutamente capaz, porque não é possível estabelecer negócio jurídico sobre direito de incapaz. Se eu fizer isso, meu negócio é nulo. Então, vejam bem, eu tenho todas essas situações que vão permear, vão pautar a minha criatividade do que eu posso estabelecer como negócio atípico dentro da execução, já que aqueles típicos nos deixam numa posição tão confortável de utilizá-los. Então, assim, Emília, fala. E menos nesse sentido, estão vendo? Pronto. Mais ou menos nesse sentido, eu queria que você analisasse, por exemplo, uma inovação que nós tivemos para reforçar aquela postura de coação do juiz no momento da execução, quando ele não pode se subrogar à situação do réu para que seja adimplida a obrigação. Essas medidas atípicas do 139.4,
como a questão de apreensão, de passaporte. Seria um retrocesso se nós acreditássemos na possibilidade de um negócio processual para afastar essas medidas? E queria também, se você pudesse me falar, se há possibilidade de negócio processual em relação à penhorabilidade ou não de um bem de família. Então, me parece que para eu abrir mão daquelas, eu credor, né, abrir mão daquelas garantias que a lei me traz das técnicas coercitivas, eu teria que ter alguma coisa muito boa em troca, caso contrário, não valeria a pena. Então, já no meu negócio em si, eu já estaria estabelecendo uma sobrevantagem para que eu pudesse abrir mão daqueles benefícios que poderiam trazer maior efetividade para a minha execução numa eventual necessidade. Pessoalmente, eu acho muito difícil eu negociar, por exemplo, uma multa, uma astrente, porque a partir do momento que o devedor aceita aquele valor de astrente, aparentemente é um valor que para ele é confortável, e se o valor é confortável e ele aceitou, acaba que para mim perde toda a coercitividade daquilo ali. Para responder a sua outra pergunta, eu vou te dar vários exemplos aqui do que eu posso fazer e o que eu não posso fazer, inclusive em relação a tornar o bem de família penhorável ou não. Eu posso, por exemplo, fazer um pacto para que eu não vou executar o meu devedor, convencionar que a execução não vai ser via judicial, mas eu posso, por exemplo, também me reservar direitos de outras maneiras de cobrança, como através de protestos, inscrição de nome no SPC e Serasa. Eu posso estabelecer uma carência para ele para não entrar com a execução. Agora, em tempos de pandemia, eu poderia rever um negócio jurídico processual em razão da pandemia, seja ele anterior ao processo ou posterior. E especificamente em relação ao bem de família, eu poderia abrir mão também de uma garantia que é a impenhorabilidade, como eu também posso criar a impenhorabilidade em determinados momentos. Né? Eu posso estabelecer com o meu devedor que aquele carro dele que ele tem, que ele gosta, enfim, tem um valor diferenciado no mercado, que aquele ali eu não vou executar. Então eu posso criar uma impenhorabilidade, mas também posso fazer com que o devedor abra mão dessa impenhorabilidade, dessa garantia de qualquer bem, seja de família ou não. Isso porque a impenhorabilidade está baseada em dois princípios, que é o da tipicidade e o da disponibilidade. Então, só é impenhorável aquilo que a lei diz que é, que aí é a tipicidade, e o bem de família se encontra aí dentro, mas, por outro lado, essa impenhorabilidade ela é disponível, eu posso fazer com ela o que eu bem entendo. É bem verdade que o posicionamento do STJ era nesse sentido, enquanto o código antigo fazia a obrigação do executado primeiro garantir o juízo para depois se defender, e a gente tem hoje em dia uma posição contrária desse próprio STJ, dizendo que é uma garantia soberana, né, o bem de família, e que não poderia abrir mão dessa garantia. Dentro da incoerência do STJ, eu tenho em contrapartida que o fiador pode sim abrir mão da garantia da impenhorabilidade do seu bem de família, da onde ele mora, para pagar a dívida de aluguel do seu amigo lá, que ele toma chopp todo dia e ele prestou fiança. O bem do fiador, que seja bem imóvel, esse responde. Agora, o do próprio devedor não responderia. Existem tantos exemplos, e é aí que fica a nossa curiosidade, né? Que, na verdade, eu sempre digo que na execução o que vale mesmo é a nossa criatividade. Por quê? Porque a execução está à disposição do credor. O credor pode abrir mão de todo o crédito, como de parte do crédito ou de alguns atos da execução. Então, por exemplo, eu poderia renunciar à execução provisória, exigindo o trânsito em julgado da decisão para fazer a execução só quando ela for definitiva. Eu posso fazer acordo de credores de falência ou recuperação judicial. Eu posso dispensar a caução para uma execução provisória. Eu posso convencionar uma forma de citação extrajudicial por meio, por exemplo, de e-mail, de WhatsApp, de telegrama, ou mesmo por carta, a exemplo do que a gente tem no artigo 269, parágrafo 1º, aonde a parte pode intimar a outra parte mediante carta. Nos Estados Unidos, a gente sabe que a intimação
carta do advogado da parte autora para o réu. Eu poderia muito bem convencionar que eu posso mandar uma carta como citação para o meu executado. E aí, usando aqui o gancho, né, do tempo de pandemia e a nossa necessidade de se reinventar nessas plataformas interativas como o Zoom que a gente está, eu poderia também estabelecer que a citação poderia ser através de uma reunião do Zoom, não tem problema nenhum. Eu poderia, como disse a professora Paula, ampliar ou diminuir prazo de execução. Eu posso aumentar a multa, por exemplo, do 523 ou diminuí-la. Posso diminuir o prazo para pagamento para 5 dias, prazo para impugnação para 15 dias, para 5 dias em vez de 15. Vejam bem, há 2 anos atrás eu tentei fazer um negócio, um acordo, aonde estava estabelecido vários negócios jurídicos, e inclusive esses que eu acabei de citar para vocês. Diminuir o prazo de pagamento, se houvesse cumprimento de sentença, aumentar o valor da multa de 523, não mexeria nos honorários, porque era direito de terceiro, e a parte só teria 5 dias para impugnar. Sabe o que aconteceu? Bom, a parte contrária não aceitou. Era uma grande multinacional e disse que ela não tinha como justificar para a controladora dela, caso o judiciário não aceitasse, dissesse que aqueles negócios não eram válidos, ela não teria como justificar aquilo. Na verdade, o que me parece é que a gente precisa mesmo de uma grande mudança cultural, e essa mudança cultural vai levar tempo, né? A gente precisa mudar a forma de pensar. Por exemplo, eu tenho lá no 916 aquela possibilidade de parcelamento, pagando 30% à vista, né, mais custas e honorários, e depois pagando em 6 vezes o restante do valor. Eu poderia muito bem estabelecer que um negócio jurídico que se aplicasse essas condições num processo de cumprimento de sentença. Poderia também estabelecer essas mesmas condições de parcelamento para garantia do juízo. Tá? Então, eu estou dando para o meu devedor um prazo para ele garantir o juízo em dinheiro, pagando 30% agora, depois mais 6 parcelas. E ao final desse prazo, se ele cumpriu corretamente e tempestivamente todo o valor que ele deveria para fazer a garantia do juízo, eu posso ainda estabelecer, por exemplo, que ele pode embargar aquela execução. E posso estabelecer ainda, por exemplo, que se ele não cumprir integral e fielmente o parcelamento, pode haver o levantamento desses valores depositados sem nem a oitiva da parte contrária, automaticamente. Né? Vejam que existem uma série de exemplos que a gente poderia trazer e que são interessantes, né? Mas tem um ponto que eu acho que é muito crucial aqui, que esses dias eu estava assistindo uma live no final de tarde, e isso me chamou a atenção, e por isso que eu gostaria de trazer esse exemplo para vocês, que é tratar das multas sancionatórias. Se eu posso fazer negócio jurídico processual na execução das multas sancionatórias, tá? E eu vou falar sobre 3 multas, então, que são a do 773, a do 77 e a do 774. Quanto à multa do 773, eu não vejo problema nenhum de resolver o problema, porque essa multa vai ser revertida ao credor, e, portanto, o credor, se ele quiser abrir mão da multa, seja em relação aplicada à parte ou a um terceiro que possuía o documento e não entregou o documento quando foi determinado, ele pode abrir mão e não haveria problema nenhum. Agora, em relação ao artigo 777, que trata das hipóteses de ato atentatório à dignidade da justiça, me parece que a tipificação do ato atentatório da dignidade da justiça não é passível de convenção, porque o que eu poderia fazer é estabelecer que para determinada conduta eu posso aplicar o regramento previsto no artigo 774, mas eu não posso dizer que esse ato é atentatório à dignidade da justiça, porque na verdade o que eu estaria fazendo é criando mais uma hipótese, alargando a hipótese do que é atentatório para um terceiro, que é a justiça, e eu não tenho condições, não tenho a competência para fazer isso, não tenho como fazer esse negócio jurídico. Agora, quanto à multa do ato atentatório à dignidade da justiça, eu preciso olhar ela sobre 2 óticas. Por quê? Porque o código ali estabelece que a multa do 774
ela for aplicada em razão do inciso 4 e do inciso 5, ela vai reverter ao credor. E aí, então, o credor, nesse caso, poderia abrir mão da multa ou mesmo renunciar num negócio pré-processual, poderia renunciar uma eventual multa que viesse a acontecer. Mas, quando eu aplicar essa multa pelo 4 e pelo 5, obrigatoriamente, eu ainda tenho a incidência do artigo 77, parágrafo 2º, porque o parágrafo único do 774 diz que a multa reverte ao credor sem prejuízo de outras sanções. E o 77, parágrafo 2º, é outra sanção. E essa multa do 77, ela reverte para o Estado, dos cofres públicos, ou seja, ela é de terceiro. Eu não posso fazer convenção sobre crédito alheio. Então, eu não posso dizer que a multa do 77 não vai ser aplicada numa possível execução futura, ainda que haja o ato. Como também não posso dizer, retirar do Estado, através de um negócio jurídico entre as partes, eu não posso retirar do Estado o direito de reconhecer o ato ostentatório. Então, vejam bem, eu poderia, nesse caso, ter a situação de que o Estado declara que houve, reconhece que houve o ato ostentatório de nulidade. Nesse caso, ele aplica a multa do 77, que vai reverter para si, e, por outro lado, o exequente teria o direito e a possibilidade de remir o valor da dívida, né, de perdoar quando ela for aplicada, ou mesmo de renunciar no momento anterior até a própria execução. O que a gente tem que sempre lembrar, quando pensar em medidas, em negócios atípicos, é que a execução está à disposição do credor. Então, nesse sentido, eu poderia também analisar outras hipóteses de multa, de incidência de má-fé, por não devolver os autos, as multas dos embargos declaratórios procrastinatórios, enfim. Existem tantas situações que a gente pode ir pensando e desmembrando que vão surgir na execução. Fato é que pouco se utiliza. Poderia utilizar, mas pouco se utiliza. Obrigada, Cristina. E é exatamente isso, né? Eu acho que só, Paula aplaudindo também, eu acho que só a realidade que vai trazendo esses novos casos. É um mundo novo e enquanto vocês falavam, eu fui pensando, vai ser muito oportuna a possibilidade de negócios processuais para o processo pós-pandemia, não é? Porque se nesse momento nós já estamos usando essa liberdade contratual, de revisão contratual, para o direito material em si, nós temos que já pensar no processo pós-pandemia. E essa liberalidade que o 190 dá, eu acho que vai fazer com que seja bem mais efetivo o processo. Eu estou aqui com algumas perguntas, o pessoal do SERES lá em Santos está participando bem ativamente, e tem uma pergunta, vocês fiquem à vontade, quem quiser responder. Podem as partes convencionar dispensa de caução para o cumprimento do despejo liminar? Quem quer responder? Eu? Pode ser. Eu entendo que elas podem convencionar. A direita é dela. Respondeu, né? Essa questão. Você já mencionou sobre essa questão. Eu tinha mencionado que era a caução, na verdade, da caução para execução provisória, né? Nunca usei esse aparelho. Uma outra questão aqui, na verdade, é mais uma provocação, né? Que eles perguntam assim: posso informar a penhorabilidade de bem residencial do fiador em locação não residencial? Aí essa pergunta é tranquila até aqui. Aí a segunda parte: mesmo com decisão do STF interpretação contrária? Aí é aquela questão da liberdade de convencionar, ainda que haja algum posicionamento. Isso eu acho que gira muito em torno do que vocês falaram, da questão da liberdade sobre o que se pode convencionar ou não. O que é que vocês acham? Paula, quer responder? Posso responder, eu acredito que não posso, não. Acho que nesse caso não pode, justamente porque tem limite, né? A gente não está falando aqui de um samba processual. Então a gente não pode, assim, pelo menos é o meu posicionamento. Eu sei que a professora Cristina tenha algum ponto divergente. Embora eu seja um entusiasta muito grande dos negócios,
muito empolgada sobre os negócios jurídicos, mas a gente tem sempre que ponderar e ter calma, porque devem se respeitar os limites, devem se respeitar limites, devem se respeitar cortes superiores, deve se respeitar a Constituição, porque não se pode negociar absolutamente tudo. Então, esse é o meu posicionamento. Para essa questão, principalmente da dúvida, acredito que não pode. Perfeito. Pessoal, já estamos chegando ao final. Eu vou dar a fala a vocês para se despedirem, para falarem das suas obras sobre esse assunto também. E Sabrina já está chegando. Eu queria mostrar a vocês, aqui a nossa raridade, o que deu início a tudo, né, Bina? Tá vendo lá? E esse livro que promoveu tantos encontros, tantos desmembramentos, tanto empoderamento feminino no processo civil, e que hoje está nessa nova fase do Elas no Processo. Esse evento, gente, ainda vai durar mais 2 quintas-feiras, tá certo? E vocês podem ir seguindo nas redes sociais, que sempre vai ter alguma novidade sobre isso. Eu escrevi um artigo para o Empório do Direito, logo no começo, sobre a questão da possibilidade de negócios processuais em relação à fazenda pública, né? E me ajudou muito esse livro, que eu acho um clássico, de Antônio do Passo Cabral, né? Conheci lá no Rio, num evento do IBMEC, inclusive, e eu acho que, se eu não me engano, é uma tese do pós-doutoramento dele. Temos aqui também, gente, eu estou totalmente restrita de livros, viu? Das meninas não está aqui, porque metade está no escritório, metade está nesse home office. Negócios Jurídicos Processuais, de Pedro Henrique Nogueira, que é o nosso presidente da ANEP, tá? Muito bom também. E como Silvano Fuminhan, nosso amigo aqui, também da ANEP, tem um livro específico sobre os negócios jurídicos processuais em relação à fazenda pública. E esse livro aqui me ajudou também a escrever, que é o de Renata Cortez e Marco Aurélio, sobre fazenda pública e execução, saindo edição nova, inclusive. Eu vou deixar o link lá do Empório do Direito, que foi a convite do professor Gilberto Brusque, tá? Então, vou passar para vocês, meninas, e na sequência eu retorno o bastão para minha querida amiga Sabrina Dourado, desde já agradecendo a vocês. E é um projeto que só tem a crescer, e outras mulheres, outras professoras que estão assistindo, sigam nas redes sociais, se engajem também, os homens também, somos bem democráticas, e vamos falando de processo. Vou passar para a Paulinha se despedir agora. Beijo. Obrigada, Emília. Olha, foi um prazer estar nesse projeto. Quero parabenizar as meninas dos painéis anteriores, né? Do painel das 9 da manhã, do painel das 10, que também foram sensacionais. A professora Cristina, sobre negócios jurídicos na execução também. Foi uma honra compartilhar